Estamos aqui com a Lara Brito, essa pessoa incrível. Ela carrega com muito orgulho, eu tenho certeza, o título de Miss Goiás, Miss Brasil. É mãe, né? Esposa. Esposa e uma jornada incrível. E eu também, enquanto psicóloga, entendendo um pouco dessa questão da complexidade desse assunto, que não é simples e nem é fácil. Uhum, A questão do título de ser uma mulher carrega um título, sim. né, em que a gente associa com uma beleza, com um padrão de beleza que a sociedade impõe, Uhum, porque é bem isso, né, Lara? exatamente. Eu falo assim, hoje, né? Hoje eu sou uma mulher aí de 45 anos e já teve um peso muito grande na minha vida, essa questão da beleza. Já teve um peso muito grande de me fazer infeliz durante muitos anos da minha vida, porque devido à juventude, à falta de maturidade, então eu sempre fui inserida no mundo da moda como modelo e aonde a beleza era o principal ponto a ser notado. Se você fosse inteligente, desenvolta, isso não interessava. Eu tinha que estar dentro de um padrão pré-estabelecido. Eu estou falando isso da minha época, viu, pessoal? Hoje a gente vive uma outra realidade, ainda bem, mas eu vim de uma geração onde os padrões eram muito rígidos. Então, isso teve um peso enorme na minha vida, me trouxeram diversos problemas. E quando eu toco nesse assunto, eu até evito tocar nesse assunto, porque as pessoas falam assim: nossa, mas uma mulher tão linda como você vem falar que você teve problema, que a Aham. beleza te Sofria trouxe com problema. isso? Isso, você sofria de ser bonita, Uhum, você está curtindo com a minha cara, né? uhum. Então eu escutei muito isso, escuto, e eu até evito de falar sobre esse tipo de assunto. Mas eu fiquei muito feliz de você abordar esse assunto. Confesso que na hora, né, pelo impulso, eu falei, Ju, vamos falar assim sobre isso. Mas depois eu falei, poxa vida, né, como será que vai ser essa interpretação? Mas eu digo assim, as minhas angústias e os meus medos e as cobranças até que eu fazia sobre mim, né, em relação ao que as pessoas traziam para mim, eu acho que cabe para qualquer mulher. Que de maneira geral, independente se é modelo, atriz, se é empresária, psicóloga, professora, independente do que a mulher faça, ela sempre será cobrada pela sua aparência, pela sua beleza, umas mais, outras menos, dependendo da onde ela vai estar inserida. Mas é um peso para as mulheres, independente de onde ela estiver inserida, é um peso. Para mim foi um peso. Hoje não é mais por quê? Mudança de mentalidade. Mas essa mudança de mentalidade só aconteceu depois da maturidade. Então, assim, tem poucos anos que eu consegui resolver isso na minha vida, na minha cabeça, na minha mente, que eu comecei a olhar para mim de maneira franca e me gostar e me amar da maneira que eu era. Aí você vai falar de novo, né? Quem tá assistindo, essa mulher tá doida falando uma coisa dessa. Mas é real, porque quando você acaba vivendo uma ilusão também. Porque você ali é tão cobrada, eu lembro que eu era muito magra. E quanto mais magra eu estava, mais magra eu era cobrada para ser. Então eu desenvolvi alguns distúrbios. O primeiro deles foi a questão da autoimagem. Hoje eu vejo as minhas fotos, né, os meus trabalhos de moda, eu não enxergava aquela pessoa que estava ali. Eu falei assim, gente, eu tinha um corpo perfeito, medidas perfeitas. E na época eu olhava aquilo e eu achava horrível. Eu falava assim, tem muito quadril, tem uma barriga. Gente, não tinha nada, 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 nada. E não porque o meu olhar hoje está mais bonzinho, é porque era real. Sim. Mas eu não via aquilo. Tudo que eu conseguia enxergar era com os olhos de insatisfação, de cobrança, de querer sempre mais. Então eu desenvolvi esse distúrbio primeiro da autoimagem, eu não conseguia me ver, né? E também tinha um distúrbio alimentar. Eu tinha um problema gravíssimo com a comida. Não cheguei a desenvolver nem anorexia, nem Uhum, é um bulimia, transtorno. mas existem outros transtornos Sim, alimentares claro. também. Mas eu tinha uma relação horrível com a comida. Eu não sentia prazer ao comer. Eu comia o necessário, e quanto menos, melhor, para eu poder me encaixar naquele padrão que era me cobrado. E foi muito sofrido mesmo. Mas eu, depois de terapia,
inteligência, né? Desenvolver inteligência A emocional, o busca do autoconhecimento. autoconhecimento. Quando você para de olhar no espelho e procurar somente defeitos e somente o exterior, e você começa a voltar seus olhos para dentro, aí é que você vê realmente a grande beleza. E Uhum, que a beleza não é a casca, mas a uhum. beleza ela transcende, né? O que vem realmente de dentro. Isso. Então eu aprendi isso apanhando bastante, mas eu estou numa fase incrível hoje e Uhum, consegui superar essa infelicidade, né? Porque eu falo assim, eu era infeliz com a uhum, minha aparência, eu tinha uma uhum, autoestima muito baixa, aparecia assim, a aparência, né? Eu uhum. tinha uma aparência assim, linda, perfeita, uma boneca. Mas por dentro eu tinha diversos conflitos. Você sabe, Lara, eu tenho 17 anos que eu atuo na área clínica e é tão interessante isso que você está me trazendo. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui das nossas vivências Uhum, enquanto mulheres, né? É isso que você falou vem muito ao encontro do meu trabalho, inclusive na área do emagrecimento. uhum, Porque muitas pessoas buscam emagrecimento porque elas estão frustradas com elas mesmas. sim, Independente da forma física, é uma coisa que eu sempre pontuo, Lara. A pessoa tem que buscar a mudança porque ela aprendeu a se amar. exatamente. E não por raiva dela, não por Uhum, frustração, não por desconforto, mas porque ela aprendeu a se amar, ela conseguiu resgatar a sua verdadeira identidade, e uhum. a partir daí ela percebe que ela merece viver a sua melhor versão a cada dia. Então ela vai começar o processo da transformação por amor e Exatamente. não por ódio. Igual tem aquele Vingança, ditado, né? Fala assim: ah, eu vou na força do ódio fazer exercício Você sabe que eu físico. não falo isso? Não, eu falo muito para as pessoas, não Eu falem falo assim, isso. hoje eu estou pela fé. Hoje eu estou movida pela fé. E quando a gente fala em fé, muitas pessoas falam assim: mas você vai malhar porque você tem fé em Deus? Não, tem fé em mim, Que vai dar que vai dar certo, que certo. eu vou Então, dar além conta. de eu ter fé, claro, no meu Criador, que Ele Sim, sempre está acima de comigo, tudo. acima de tudo, mas eu falo assim: hoje foi pela fé, hoje Exato, foi pela disciplina. exato. Ódio? Essa palavra não É. existe no meu E é vocabulário. interessante porque assim a gente vê muitas falas prontas na internet, Lara, Uhum. e isso acaba intoxicando de forma mesmo que inconsciente a mente das pessoas. Sim. Então, quando fala eu vou na força do ódio, ou eu não emagreço porque eu sou ansiosa, eu não Uhum. consigo, não, olha que peso que tem essa fala, eu não Não consigo consigo emagrecer. emagrecer, eu não consigo me sentir Eu não bem, consigo fazer não dieta. consigo fazer dieta. Isso tem uma fala muito. Essa fala é muito pesada É e muito muito forte, poderosa, muito poderosa. exatamente. É uma fala que pode determinar o destino da pessoa. Uhum. Porque se ela ficar presa nessa fala, dependendo do tempo que ela ficar, é aquele tempo ali, ela vai estar ancorada, ela não vai provocar mudança nenhuma, Sim. E né? as desculpas também, que são muito comuns. O meu padrão corporal é esse, né? Uhum, Não tem como mudar. uhum. Eu tenho essa barriga mesmo. Ou eu Isso. tenho esse quadril mesmo. É, eu que cresci escutando o ditado, porque as pessoas, no geral, na minha família não tem ninguém, por exemplo, que é da psicologia, que estuda o conhecimento, que Uhum. busca esse autoconhecimento. Então, eu tive que desmistificar muitas coisas que eu cresci ouvindo, Laro. Por São as exemplo, crenças. que vai sendo impregnado na nossa mente, e a Exatamente. gente pega aquilo como uma verdade absoluta. Por Exatamente. exemplo, aquele ditado: pau que nasce torto morre torto. Eu cresci ouvindo isso, porque é uma frase dita da minha avó, mãe do meu pai, e Aham. ele passou isso para nós. Então, Como se não assim, fosse possível mudar. mudar. E eu Sim. falo muito isso, né? Nós não somos estáticos, nós somos movimento. A vida é movimento. Uhum. Todos podemos mudar a partir do momento que a gente consegue identificar onde está o problema e começa a buscar formas de transformar, de mudar, de provocar mudança. Porque é Uhum. possível, Sim, e né? você falou, e eu gosto muito da sua abordagem, e eu falo o seguinte: enquanto quem quer emagrecer, por exemplo, eu posso até falar sobre isso, porque eu falo assim, né, eu estou em forma, porque eu tenho que falar isso, gente, porque eu estou em forma, eu me gosto, me sinto bem, Ótimo. então eu falo assim, mas foi um problema na minha vida, porque como eu tinha que essa coisa de ser muito magra, e esses distúrbios, né, da autoimagem, tinha uma relação muito complicada com a comida. Então eu falo assim, eu só mudei e consegui manter meu peso, porque eu já subi
algumas vezes de peso, aquilo que não me deixava feliz. Falei assim, mas ficou gordinha, não estava legal? Não, não me deixava feliz. Então, eu voltava, subia, voltava, subia, voltava. Mas eu só consegui êxito quando eu tratei o meu emocional. Então, quando eu tratei, eu comecei a ver ou manter um corpo saudável a partir do momento que eu tratei o emocional. Porque o que é muito comum é você ver as pessoas tratando o quê? Eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer primeiro porque eu quero ter um corpo massa. Mas eu falo que já começou errado. Eu Uhum. preciso emagrecer por quê? Porque eu preciso de uma saúde, da minha Isso. saúde. Aham. Segundo, eu quero um corpo massa. Terceiro, que aí a pessoa nem pensa no emocional. Então eu falo, você quer emagrecer? Então cuida do seu emocional primeiro, vê se sua saúde está ok, que como consequência, eu falo que é a cerejinha do bolo, é a boa forma, É. é o Vai emagrecimento. vir como consequência, e quando parte desse princípio, Lara, a questão do priorizar o emocional, que na verdade provém dos pensamentos, né? A Sim. TCC aborda muito dessa forma. Pensamento gera emoção e sentimento, que gera ação, reação, que vai trazer resultados. Uhum. Então, como que a pessoa vai lidar com o emocional dela? Trabalhando os pensamentos. Por Exatamente. exemplo, as crenças que a gente está mencionando, alguns gatilhos que desencadeiam mais crenças limitantes ainda, Uhum. a pessoa passa a se ver de forma mais distorcida ainda, Sim, ela se vê cada vez mais incapaz de ter aquele resultado que ela tanto sonha, né? exatamente. E ela fica totalmente frustrada, ela se vê num quadro de desespero muitas vezes, né? Uhum. E acreditando que ela nunca vai ser capaz de ter aquele resultado. Então, assim, quando a pessoa promove a mudança da mente, através, por exemplo, da psicoterapia, do autoconhecimento, ela consegue já automaticamente promover a mudança das suas emoções, Sim. que E vai fazer consequência. que vai fazer com que ela tome as atitudes que devem ser tomadas. Então, a Uhum. pessoa, ela muda totalmente a vida dela quando ela consegue trabalhar a reestruturação dos seus pensamentos. Concordo com você 100%. Inclusive, esse foi o meu processo. Uhum. Quando eu entendi que eu precisava olhar as minhas emoções, que eu precisava olhar o meu emocional, os meus pensamentos. Uhum. E aí eu me deparei uma época, há 3 anos mais ou menos, aí eu falei assim, quais são seus pensamentos diários? Porque cada ser humano tem em torno de 60 mil pensamentos por dia. E Uhum. eu falava assim, eu já abri os olhos, falei assim, que droga, eu tô cansado, eu queria estar dormindo. O que, que eu tô fazendo aqui? Ai, que saco, ter que ir para aquela academia. E você sabe que 80% dos nossos pensamentos em um dia são pensamentos negativos, né, Exato. Lara? Por isso que tem que vigiar os pensamentos. Quando eu comecei a vigiar, e eu tinha outra coisa também, que meus filhos não vão me deixar mentir, meu marido, eu levantava de extremo mau humor. Era sempre muito mal-humorada, nervosa. Meus filhos até falam assim: mãe, você lembra aquela que você era, aquela vez? Eu falei Naquela assim, época. naquela época eu falei assim, gente, me perdoa, não era mamãe. E quando às vezes eu tô meio brava assim, mãe, você tá parecendo aquela época. Então, assim, aí eu percebi que o meu dia começava ao abrir os olhos. Eu posso até estar cansada, mas eu abro os olhos e mentalizo. Obrigada, Deus, por mais um dia. Vai Gente, é ser gratidão. maravilhoso, meu dia vai ser incrível. Eu até arrepio quando eu Aham. falo isso, porque eu já sinto aquela energia. Uhum. Falei assim, e tá tudo bom? Minha vida acontece de maneira perfeita? Não, minha vida é como a sua, Aham. como de você que está nos vendo aí no Instagram, no YouTube. É igual. Eu tenho os mesmos dilemas, os mesmos conflitos, Sim, os mesmos medos, mas eu tenho a escolha. exato. Eu tenho a escolha de fazer É, isso que você diferente. falou, Lara, é tão assim interessante. Lara, você vai participar da minha próxima imersão, tá? Você já está convidada. Combinado. Porque eu pontuo muito isso, sabe? É por isso que eu tenho meu método, mente, corpo e espírito. Porque eu não falo só da estética, Bate aí, tamo junto. Não é à toa que a gente se conectou. não. É assim, tem algo muito mais além, né? Que o Uhum, pessoal é como se fosse um iceberg. Eu gosto muito de usar essa metáfora porque uhum. fica mais fácil da pessoa entender quando ela visualiza lá um iceberg e o que as pessoas geralmente falam é o que dá para ver fora da água. Exatamente. Sendo que o que tem que ser trabalhado está nas É o que profundezas, movimenta, na é o que verdade. É o que está movimenta. na profundeza, que é o nosso subconsciente. Exatamente. Então, assim, quando você fala desse despertar, que Uhum. eu já considero, eu já associo logo com o despertar da Fênix, por isso Sim. que eu tenho essa imersão Fênix, Uhum. agora, de 3 dias,
porque realmente é algo para a gente repensar como que eu vou despertar todos os dias a partir de agora na minha vida. Como que vai ser o meu despertar? Ju, e olha, sabe o que que eu acho mais interessante? Algo também que eu acho valiosíssimo, que eu acho que se as pessoas pegassem esse drive ia facilitar muito a vida, é de entender que o único algoz que nós temos somos nós mesmos. Exato. Isso não é problema da circunstância, da economia, do Uhum, marido, do filho, da casa, do emprego. uhum, Não. Quando você se autorresponsabiliza e você chama para você e você entende que a sua vida, você vai viver aquilo que você deseja, a partir do momento que você decidir, é libertador. Porque uhum. nós temos o hábito de culpar tudo e todos Exato. por conta das nossas frustrações e por conta de tudo que deu errado na nossa vida. Uhum. A partir do momento que eu entendo que eu tenho a rédea da minha vida na minha mão, eu sou a responsável, é libertador, porque você não depende de ninguém, você depende Exatamente. somente de você. Quando eu Isso. entendi isso também, eu virei o jogo para minha felicidade. Exato, porque o que que acontece? Isso que você falou também é outro ponto que eu trabalho bem, a autorresponsabilidade. Uhum. O pior de tudo, Lara, que eu falo, da pessoa não conseguir, porque às vezes a pessoa desconhece isso, por isso que eu falo, gente, autoconhecimento é libertador, autoconhecimento liberta. Quando a gente descobre que é possível e que está nas nossas mãos a mudança que a gente tanto almeja para a nossa vida, a gente tira a responsabilidade do externo e Isso, traz essa responsabilidade para nós. Ou seja, a gente sai do papel de vítima, isso. porque o papel de vítima nos limita, nos aprisiona. A Uhum, gente sempre fica à mercê do outro, do que o outro vai fazer, o que vai acontecer, que situação que tem que acontecer para provocar mudança na minha vida. E não tem uhum. que acontecer nada. A mudança começa de dentro para fora em tudo, E olha que né? interessante, ainda bem, Ainda bem, a gente graças não, a Deus. porque a gente não depende de nada, 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 nada. É muito mais fácil, na verdade. Exatamente, É mais porque está no fácil. nosso controle. Só que muitas pessoas, Lara, ainda, por às vezes virem com crenças limitantes, virem com Sim. traumas, virem com emocional, com as E feridas, todos temos, e né? todos Todos temos, temos. mas nem todos aprenderam como lidar com isso. Então, Sim. elas não conseguem, porque elas realmente se sentem muito fragilizadas para adotar a autorresponsabilidade. Uhum. Para elas é como se Mas é mais fosse um. confortável. É mais confortável. Porque mudar também, eu falo assim, é muito mais fácil a gente se autorresponsabilizar, no sentido assim, quando você começa, se você sai da situação, enxerga de fora e fala, eu sou o único responsável pela minha vida, é mais fácil. Mas esse processo de você tomar para si a responsabilidade da sua vida, da sua felicidade, por experiência própria, é Ge- muito Gera doloroso. desconforto, Gera. gera um incômodo enorme. Sim. E por mais que você, Lara, eu não sei quando que foi o momento, pelo que você falou, eu entendi que depois de já ter constituído a sua Sim, família. tem 3 anos isso. Tudo que eu tô te contando, essa consciência, é de 3 anos para cá. Então, assim, ou seja, por mais que você já tenha ali, já tinha, né, constituído a sua família, é algo mais recente, eu posso aqui, eu arrisco a dizer que nesse processo você se sentiu solitária, Com certeza. porque é algo seu com você mesma. Sim, mas é sobre isso. Agora, imagina uma pessoa que não tem aquele suporte, por mais que ela busque isso internamente, porque é bom, assim, por mais que é algo solitário, que essa mudança ela é solitária mesmo. Mas ela é necessária. O É isso. renascer, ele é Ele solitário. é. Por mais que você tenha uma mãe, por mais que você tenha seu marido, por mais que você tenha os filhos, esse despertar da Ele é fênix necessário. diariamente, ele é necessário e ele é um processo solitário. É. Mas é muito bom quando você sabe que, mesmo sendo solitário, você, se precisar, tem alguém ali, Sim, com certeza. Que né? foi o que aconteceu comigo. É, Em várias vezes, assim, diversos momentos que eu estava ali naquele conflito interno, naquela dor, acessando meu subconsciente, acessando aquelas dores, aqueles traumas, as crenças. Eu tinha o suporte da minha família, eu tinha o suporte do meu marido que estava ali me ajudando. Às vezes ele ficava até irritado. Ele falou assim, pelo amor de Deus, larga isso. Não é para fazer bem, né? Eu falei assim, então por que que você está assim? Mas para fazer bem, você tem isso, que entender tudo que você viveu, você tem exato. que enfrentar os problemas. Mas eu falo outra coisa interessante nessa minha jornada.
E você, acho que, pelo que eu percebi, o seu método também é esse, né? A gente não tem que ficar remoendo a dor. Não, É ressignificar isso. e bola pra Você frente. tem que identificá-la, Isso. absorvê-la, porque E não adianta ignorar. não, Tem que não, não, absorvê-la, não. porque só absorvendo você vai conseguir trabalhar ela. Isso. E aí eu gosto muito de usar uma expressão assim, Lara. As feridas têm que ser mexidas Sim, para elas se tornarem cicatrizes, porque se não forem mexidas, elas vão viver só com a casquinha superficial. E aí exatamente. qualquer esbarrão que você tiver na vida, qualquer coisa que você ouça de alguém, aquilo vai sangrar de novo. Uhum, E aí quando exatamente. cicatriza, fechou. Você fala da ferida, né? Eu gosto muito de Uhum, falar do quartinho escuro. Eu falo uhum. que todo mundo tem um quarto escuro, onde você pega todas aquelas coisas que te incomodam, que te machucam. E aí, mas aquele quartinho, eu gosto de imaginar assim, o meu quartinho escuro, né? Então ele tem lá, ele tem a mesa, a cadeira, a cama, tá tudo lá. Mas ele tá uma baderna, né? Hoje não, o meu quarto tá organizado. Mas eu falo assim, tudo você joga lá. É igual aquele Uhum. quarto, todo mundo tem em casa, Aham. O o quarto da quarto da bagunça. bagunça. Todo mundo tem. Aí você vai jogando as coisas lá, você vai jogando, fala, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. Só que chega um momento que fica insustentável, que você Uhum. vai precisar mexer nesse quarto, Isso, porque está atrapalhando a sua vida, porque exato, você esqueceu coisas naquele quarto, você deixou coisas naquele quarto que estão impedindo você de seguir em frente. exato. E você precisa fazer essa Que está faxina. impedindo a sua evolução. E aí, e fazer faxina é fácil? Alguém gosta de fazer faxina? Quem que gosta de abrir um quarto, ele está entulhado de coisa até o teto e você tem que separar coisas. Não, isso aqui eu vou reaproveitar, isso aqui eu vou o reaproveitar ou ressignificar. Isso, Isso aqui eu vou limpar, isso uhum. aqui eu vou eliminar. Isso, Não é fácil. Então, quando uhum. você traz fazer faxina é fácil? Não é. É bom? Não é. É necessário? É necessário. Uhum. Todo mundo deveria fazer. Eu falo assim, eu já me perguntei muito por que, que eu não tive essa oportunidade de conhecer. Na verdade, eu tive essa oportunidade. Por isso que eu falo assim: a gente tem que estar rodeado de pessoas boas e pessoas com um nível mais elevado. Não tem nada a ver com dinheiro Sim, isso, tem a ver com uhum. desenvolvimento. Uhum. E eu conheci uma pessoa que me contou sobre um método que ele havia feito, por isso que os métodos são muito bons. Que ele havia feito e foi uma porta que se abriu para mim, eu fui lá e fui atrás e passei por um processo, era até coletivo, né, muitas pessoas, e aquilo abriu a minha mente. Eu falei, não, eu quero me aprofundar, eu quero Uhum. limpar esse meu quarto. Eu vi a bagunça e vi que ela que estava interferindo na minha vida, e eu falei, agora eu preciso limpar. E aí eu comecei essa minha jornada desse autoconhecimento e de querer essa mudança. Então eu falo assim, sozinho é muito difícil, por isso que a gente tem que ter um mentor, para Isso. ele te dar essa clareza. Mas a faxina, ela é sua. E outra Uhum. coisa que eu entendi também nessa jornada, não adianta alguém chegar para você e falar assim, você precisa mudar. Isso. Vem cá que eu vou te ajudar, eu Uhum. vou fazer para você. Uhum. Enquanto aquilo não for, aquela dor não for forte no seu coração, você não vai mudar. A pessoa tem que estar preparada, né, Lara? Eu É, falo, todo início de trabalho que eu faço, você vê, eu fiz 44 edições da minha mentoria para emagrecimento. E nunca foi só sobre não, e emagrecimento, não né? é. As cases de sucesso mesmo, eu tenho certeza que algumas delas devem estar assistindo essa live e elas estão de prova. Sempre eu trabalhei muita questão, trouxe muitas ferramentas da psicologia voltado para o autoconhecimento. Sim. Eu sempre iniciei meus trabalhos, tanto as mentorias, as 44 edições, como agora a imersão, eu sempre inicio falando assim: a pessoa vai mudar se ela estiver preparada. Sim. E preparada que eu falo é no sentido de estar com a mente aberta para Sim. receber aquele conteúdo. E preparada para parar de dar desculpas e achar soluções. Exatamente, para receber, ressignificar, aceitar e pegar como uma autorresponsabilidade. Agora chegou a hora de eu mudar tudo aquilo que está me incomodando. Uhum. E a pessoa aprender a dar voz de comando para a mente sabotadora dela. Isso, isso. É sobre isso também, porque a nossa Né? mente, É muito eu nunca sabotadora. vi. Imagina, Lara, 80% dos nossos pensamentos são sabotadores Pois negativos. é, Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. exatamente. Eu falo que dentro de nós existe o céu e o inferno, existem dois mundos. Basta você. É conflitante. Não é, Uhum. se você, não é você que está aí vivendo um problema e vai falar assim, ah, mas isso acontece comigo. Não.
Eu que passei por essa jornada, eu vigio o meu céu e o meu inferno todos os O tempo dias. E eu todo. tô ali naquele conflito, ó, a parte infernal, né? Falei, ó, para com isso, esses pensamentos não são meus. Ó, vamos Aham. lá, bola para O frente. tempo O todo. tempo É. inteiro é assim na vida da gente, Aham. independente, eu falo do conflito que a pessoa esteja passando, independente se é financeiro, se é conjugal, independente. Independente, porque é que nem você falou, Lara, todos nós temos problema. Não é porque você tem o título de Miss que você não tem problema, né? Exatamente, Que né? você é uma mulher linda. Todos nós temos problema. A Todos questão nós. é, quando a pessoa tem as estratégias em mãos, as ferramentas certas, tem Uhum, uma palavra, fé acima de tudo, independente de religião, sim, entendeu? Ela se torna uma pessoa mais resiliente. com certeza. Aquilo que ela poderia potencializar para o ruim, falar, nossa, o mundo está desabando na minha cabeça agora. Não, não está desabando. Isso aqui eu Uhum, vou resolver. Eu já sim. passei por tanta coisa ruim e consegui superar. Por que que eu não vou resolver isso aqui? Olha a Uhum, reestruturação que já vem de imediato. Para a exatamente. pessoa que já pratica a reestruturação. Agora, pega uma pessoa que já tem uma predisposição para depressão, uma pessoa que já está ferida e nunca trabalhou autoconhecimento, ela vai se afundar. Sim, e se afunda mesmo. E, não, e ela precisa entender que não é a circunstância que está afundando, é ela mesma. Exato. É a mente que Uhum. está trabalhando contra. Eu acredito muito, Ju, assim, nessa. Eu tô falando toda hora, né, na minha jornada, porque de fato foi uma Eu quero que você jornada, fala mesmo. né? De fato foi uma jornada. E eu acredito muito assim. é, Até perdi o que que eu ia falar, Juliano. Me conta. Vou deixar você falar, que eu até perdi o que que eu ia falar Esqueci o que que eu ia comentar, me perdi aqui nos meus pensamentos, porque são tantas coisas, né? Assim, e eu gosto muito de falar, até nas minhas redes sociais, eu falo muito com as mulheres. Eu tenho muitas seguidoras. E eu gosto de passar para frente essa Mensagem. mensagem, porque hoje eu sou uma mulher muito confiante, Aham. autoconfiante, muito Uhum. segura, sou uma mulher feliz, Uhum. com os desafios que toda mulher Tem. de meia idade, que é mãe, que é esposa, que trabalha, Uhum. todos esses, todos, o pacote completo. Mas eu tomei a decisão, que Uhum. a decisão é de ser feliz. E eu falo assim, eu sou uma pessoa muito grata à minha existência, à minha vida. Então eu gosto de transbordar essa gratidão que eu tenho por estar viva, igual os anos estão passando, né? O envelhecer, eu falo assim, eu quero morrer enrugadinha, bem velhinha. Eu não tenho esse problema também. Superei isso, né? Esse problema de envelhecer, de Uhum. ver a beleza todo dia. é, Quando eu falo beleza, é muito subjetivo a gente falar de beleza, mas eu falo beleza esvair é a plástica, Uhum. mas é outra forma de beleza que a gente vai adquirindo, né? Isso. Aquela beleza intocável, ela vai, o tempo leva, Uhum. mas ele O também que é que fica, deixa, né, ele Lara? também, ele faz uma troca. Então ele deixa outras coisas que eu tenho aproveitado muito também. O que o tempo vem me deixando, eu venho aproveitado. Mas isso tudo foi quando eu tirei aquele véu dos meus olhos e eu vi a vida de maneira brilhante. Eu falo assim que eu É, amo essa jornada da vida. você falando assim, Lara, sabe qual a leitura que eu faço? Que você deixou seu ego de lado e você está vivendo a sua verdadeira essência. Exatamente. 100%. 100%. Eu falo mais do que o ego, eu deixei também, mas mais do que o ego, eu deixei todo aquele meio que eu estava inserida, aquela influência que eu recebia. Uhum. E é importante a gente falar sobre É, influência, com porque hoje certeza. tudo é influência. Mas eu consegui me livrar de toda aquela influência, olhei para dentro de mim, porque tudo que as pessoas diziam a meu respeito, eu trazia como verdade. E eram muitas coisas pesadas, muitas coisas ruins, Uhum. porque eu estava inserida no meio que eu precisava ter uma perfeição. Isso não Uhum. é real, Uhum. isso não existe, mas eu era cobrada a isso. Então, quando eu fui ali, quando eu falei, ó, não me interessa, e passei a olhar para dentro de mim e me conectei com a minha essência, foi que tudo É mudou. libertador, né, É Lara? libertador. Hoje eu falo assim, hoje eu faço o que eu quero, o que eu estou com vontade, no sentido assim, não se preocupar com o julgamento. Sim. Né? Eu tenho todos os meus princípios, desde sempre que eu recebi da minha família, então eu não desrespeito nenhum deles. E quando eu Uhum. falo fazer tudo que eu estou com vontade, Uhum. é se eu
Eu estava até falando com uma amiga na academia, né? Eu estava malhando de top, ela falou assim, eu fico às vezes com vergonha, que sobra uma bainha assim, uma bainha assim. Eu falei, há tempo eu larguei disso. Eu falei, eu tô maravilhosa. Então, há muito tempo. E não é porque Aham, alguém disse que eu estava maravilhosa, é porque eu me sinto assim. Eu aham, falo assim que a gente tem que se tratar com mais amor, com mais sim. carinho. O nosso olhar para nós tem que ser, eu falo assim que a gente tem que se abraçar mais, ser mais Uhum, piedoso, carinhoso, se cobrar menos exato. e falar assim, tá tudo certo. Que vem ao encontro, Lara, isso que você falou, da questão do amor próprio. Isso, Porque muita gente confunde autoestima com amor próprio, confunde. que é outra coisa que eu abordo também dentro do meu trabalho. Uhum. Inclusive, é uma das palestras que eu gosto de dar. Porque a autoestima é a forma que a pessoa se percebe, como ela percebe sobre o potencial dela, e Sim. está muito ligada à realização, né, Uhum. da pessoa. Agora, tem muitas pessoas, homens também, que têm uma autoestima elevada, mas não se amam. É Exatamente. incrível. Então, assim, são pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que conseguiram se dar bem na vida financeiramente, se tornaram grandes E tem empreendedoras muitas pessoas assim, e não se e amam. não se Tem muitas amam, pessoas assim, né? Fala assim, Ju, muitas. como saber se a pessoa se ama ou não? O corpo fala muito, né? Eu acredito nisso 100%. Então, assim, mas basicamente é você olhar para a pessoa, tá tão escancarada, é explícito. Sim. Então, assim, como que a pessoa. Hoje eu fiz um post lá no meu Stories, um prato de salada com frango. Eu adoro, né? Eu aprendi a me amar, então eu Uhum. aprendi a nutrir o meu corpo e a minha mente de forma adequada. Sim. E aí eu relaciono muito como que a pessoa está se comportando. Claro que eu como chocolate, eu tomo sorvete, eu faço isso, eu faço aquilo, mas isso é exceção. Sim, a maior Eu parte do tempo, o que que você está fazendo? eu que já fui obesa no passado, eu tinha episódios de compulsão alimentar, até eu entender que aquilo era um ato de autodestruição, porque Sim. eu não gostava de mim, Uhum. foi quase um parto. Sim, sim, É que nem você falou, é um processo doloroso para a gente descobrir isso, sim, é mas é verdade. necessário, porque Uhum. a partir do momento que eu descubro que o amor próprio está muito relacionado com a forma que eu cuido de mim, com a Uhum. forma que eu me respeito, com Sim. a forma que eu zelo pelo meu corpo, pela minha saúde emocional, espiritual, mental, isso é amor próprio. E você passa a não aceitar qualquer coisa que vem Ai, para Lara. você. É tão Ah, bom ouvir isso. É, Gente, a Lara vai ser minha co-terapeuta na é, minha imersão. pois é. Não, mas a gente vai fazer alguma coisa assim, porque eu sinto essa necessidade, igual eu te falei, né, de ajudar as mulheres, né? E como você falou, né, que você é ex-obesa, que foi para mim foi uma surpresa, porque esse corpo lindo que você Ah, tem, obrigada, nunca Lara. imaginaria, né? E eu falo também muito isso, o nosso corpo é a nossa morada. Uhum. Então, muitas pessoas falam assim, Sagrada. sagrada, e falam assim, eu sou assim mesmo. Ah, eu falo assim, o corpo, ele reflete muito sobre quem você é. Então, muitos vão falar, você fala isso porque você é vaidosa ao extremo, né? Você. Uhum. Não, não é sobre vaidade. É também, mas mais do que vaidade. Eu falo assim, ele é minha morada. Eu trato ele com amor, com carinho. O que eu faço com o meu corpo, eu, eu preservo o meu corpo. Na questão de não violar, né? Tipo assim, mesmo quando solteira, né? Hoje eu sou casada, mas eu falo assim, da questão de não violar, da questão de não deixar, tipo assim, ficar na balada até de madrugada, expor o seu corpo ao extremo, Uhum. uso de entorpecentes. Então eu falo assim, se eu me amo, eu cuido da minha morada. A minha morada é o quê? Minha alma está aqui dentro. Até mesmo, Lara. Nossa, agora nós vamos lá pro fundinho do iceberg um pouco, Lara. Até mesmo para a questão dos relacionamentos, se a gente Sim, for parar para pensar, sim, né? tem Muito, tudo a ver. geralmente mulheres que não conseguiram ainda conectar com esse amor próprio são mulheres que não têm esse autocuidado no sentido assim, com quem é que eu estou me relacionando? E geralmente são E maltratadas. geralmente são Geralmente elas se maltratadas. conectam com parceiros que vão na dor. É, É impressionante como o subconsciente ele comanda. Então, quando você
tá ali nesse processo, que você não descobriu esse amor, você fala assim, por que muitas mulheres falam, eu tenho o dedo podre, eu só acho tudo errado, as minhas escolhas são erradas, eu não entendo o que eu tô fazendo. Ou então assim, eu não arrumo ninguém me quer, tá tudo errado comigo. É. E, Mas na verdade, é a é autopercepção, que às vezes é até autopercepção. E inconsciente, na maioria das na vezes, eu maioria das acredito. vezes, e Uhum. nós somos energia, né, Lara? 100%. Era isso que eu queria falar, que eu esqueci, era isso. É, Nós nós somos somos energia. energia. Então, querendo ou não, o 100%. universo vai trazer, Vai, e né? isso é real. É. E muitas mulheres, às vezes, têm essas dores, eu vejo, né? Que relacionamentos abusivos, e o abusivo não é simplesmente apanhar em casa, um relacionamento violento. Existem diversas formas de Uhum. violência, diversas formas de abuso patrimonial, que está Sim. muito falado Uhum. ultimamente, né? Então, quando as mulheres elas passam a se amar, ela passa a se valorizar e ela passa a atrair parceiros que se conectam com essa energia. Por Exato. que ela conecta com essa energia desse masculino abusador? De novo eu digo, não é? O abusar não Uhum. é só a violência física. Uhum. Né? Por que ela se conecta com o abusador? Porque ela mesma não se ama. Então ela está ali Exato. se punindo indiretamente. Uhum. Né? No subconsciente, Uhum. ela atraiu aquele parceiro. Então, quando você se ama, você é valorizada. As oportunidades ao seu redor, Uhum. elas se abrem. Exato. E tudo é um emaranhado. Se a gente for parar para pensar, a nossa vida ela é sistêmica. Sim. Tudo é um emaranhado. Quando você cuida do seu subconsciente, seu relacionamento conjugal muda, você acha aquele parceiro ideal que você gostaria, o seu Uhum. trabalho muda, você consegue emagrecer, você chega naquele corpo que você sempre Uhum. sonhou. Uhum. E eu falo que vira um dominó para o bem. Exato. Né? Porque quando você resolve aquele emaranhado, percebe que sua vida é sistêmica, você, igual você disse que você fez 44 imersões do emagrecimento. Eu tenho certeza que suas mentoradas, elas não melhoraram só no emagrecimento. Foi um Não. despertar para a vida delas. Elas dão feedbacks maravilhosos. Exatamente, porque a nossa vida é É. sistêmica. E é Então tudo interessante que melhora. todas elas entraram pensando só na balança, sabe? Sim, Mas elas sim. saíram as verdadeiras fênix Sim, é assim, é das assim. mentorias, E e o é processo é maravilhoso. esse, é esse. E eu falo assim, a gente tem que falar mais sobre isso e tem que Uhum. trazer essa verdade, porque eu vejo que é um movimento que ele está acontecendo cada vez mais, das pessoas entenderem que tudo está relacionado à inteligência emocional, ao autoconhecimento e se conectar a isso, a Uhum. se conectar a você mesmo, porque nesse mundo de materialista que nós estamos vivendo cada vez mais, mas eu vejo que existe um movimento de pessoas que perceberam que a solução não está no externo e no Exato. interno. E esse serviço que nós estamos fazendo aqui, né, porque você passou pelo processo e hoje você perpetua isso, resgatando mulheres. Eu passei pelo processo, perpetuo isso, resgatando mulheres no sentido assim, no papo de amiga, Sim. E né? com certeza eu tenho certeza absoluta que agrega muito e ajuda muitas outras Exatamente, pessoas. exatamente. No papo de amiga que você está ali Uhum. falando, e a gente precisa fazer esse serviço, a Sim. gente precisa fazer esse movimento, mesmo porque nós, mulheres, viemos de gerações passadas, sempre com essa questão da rivalidade, da falta de apoio, né, da competição. Nossa, agora você entrou no assunto que eu queria. Quanto tempo falta? Hum? É, vamos abordar rapidinho aqui, Lara, Vamos, o que você quiser. a respeito disso que você acabou de dizer, pegar esse gancho da sua fala, porque ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, né, o que é que está por trás da beleza, o preço da beleza. Uhum. Eu não sei você, Lara. Eu até fiz um story ontem à noite. Eu que nunca fui Miss, porque o que que é muito perceptível, e eu, enquanto psicóloga, entendo que sempre o ataque vem de pessoas que não estão bem com elas mesmas, Exatamente. né? Isso é, É, eu falo que é até regra. é uma regra, É. basicamente. Mas o que que eu queria te perguntar, quando eu te chamei, Lara, que eu te fiz o convite, foi pensando também nessa questão para a gente pontuar aqui, Uhum. a respeito de como que as coisas são, né? Assim, tido como um padrão de beleza que é aceito e Uhum. que é realmente um padrão não só aceito, mas admirável. Eu acredito que o meio que você já viveu
por mais que tivessem outras mulheres tão lindas quanto você, esteticamente falando, Uhum. porque aqui a gente está vendo uma Lara na sua essência, que é uma Isso. beleza que vai além do externo, né? Uhum. E eu tô apaixonada em você, viu, Que Lara? bom. Uma mulher incrível, gente. Ô, pensa, vocês não estão aqui na frente dela para vocês sentirem a energia que eu tô sentindo. Que bom. A sua também. A sua também. Gostei da sua energia também. Eu sou Obrigada. muito ligada a isso. E, e assim, eu fico pensando, Lara, assim, as coisas que você já deve ter passado, sabe? Porque Sim. uma coisa é você perceber que as pessoas estão ali, junto com você, porque elas gostam de você, porque elas te admiram enquanto ser humano, a sua essência, a Uhum. sua energia. E outra coisa é você perceber que há críticas, há ataques pelo mesmo motivo. Sim. Sim. Eu, Lara, tive 2 episódios muito marcantes na minha vida. Porque como eu já fui obesa, então eu percebo a Você viveu diferença, dois lados da mesma moeda. 2 lados. Então, assim, e é o que eu percebo, que inclusive eu considero um ganho secundário, e muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer inconscientemente por causa disso. Uhum. Elas vão perder o carinho e Aquela aquela atenção. atenção, aquela coisa de Sim. solidariedade, porque Uhum. ela está acima do peso, então ela é vista como uma coitadinha, como Exatamente. vítima. Isso. O conforto, Ela não é vista como que não é. ameaça. Exatamente. Nossa, isso é pesado, É Lara. pesado mesmo. E aí, quando eu me tornei a Ju Fitness, Uhum. aí pronto. Aí ficou. Acabou um lado, né? Acabou a sociedade. Por um lado, né? E é incrível, Lara, porque assim, ficou muito claro para mim, porque a pessoa foi muito clara comigo nessas Uhum. 2 situações específicas, uma há 2 anos atrás e a outra recentemente. Ela falou de forma indireta, mas Uhum. assim, ficou muito claro para mim que o que estava por trás daquela fala agressiva de Uhum. ataque à minha pessoa. Uhum. Ficou muito claro. Esse incômodo. Esse incômodo. E assim, eu percebo até nas redes sociais, Lara, porque meu Instagram é aberto. Sim. Então eu tenho meus grupos, eu tenho meu ciclo de amizade, mas como eu sou muito sensível à questão da energia, assim, Lara, eu Uhum. sei exatamente quando vem um comentário, de quem que vem e se é verdadeiro ou não. Sim. É quando eu falo assim, ó, vidente. Gente, Mas mas a não é. energia, eu falo que ela é quase palpável. A É, energia, ela é quase palpável. é. Então, eu acredito muito no que você está falando. É muito real, assim. Sabe? E assim, comentário de pessoa que eu amo, carrego com amor no meu coração ainda, Uhum. e que fazia parte, assim, não era de sangue, mas eu considerava da minha família. Se eu ouvir da pessoa, não, nós afastamos de você porque depois que você se separou, você sabe como que é, né? As outras mulheres que são casadas, Uhum. elas iriam se sentir incomodadas. Uhum. Aquilo, Lara, se eu já não tivesse cultivado e ido atrás do Aquilo poderia ter autoconhecimento, te derrubado. poderia ter me derrubado, porque eu ia falar, gente, eu ia sofrer com aquilo, Sim. porque eu ia pensar, mas eu ia me justificar. Uhum. Mas eu nunca fiz nada para ser uma Para ameaça, pensar dessa para pensar maneira. dessa maneira. Aham. É igual você está falando, se pega uma mulher sem estrutura de autoconhecimento nenhuma, a pessoa se acaba. Sim. Porque quem ela considerava como da família dela, apesar de não ser de sangue, Uhum. chega e tem uma fala dessa, aquilo Pesado essa é fala muito também. pesado. Pesada. É muito Mas você vê que pesado. não é sobre A você, outra né? eu não tenho nem coragem de compartilhar aqui ao vivo Mas o você que ela sabe que isso falou. não é sobre você. Sim, Não mas é é. o que a gente está Eu falando. entendi sobre isso também O na minha tanto que é importante o vivência. É, autoconhecimento. porque você entende que não é sobre Da você. gente falar, não, isso aqui não me pertence. Não, Isso aqui é da pessoa, pela história de vida da pessoa, as é vivências que isso. ela já teve, as traições que ela já É isso, passou, é isso. né? Porque assim, não tem como. A gente transborda o que nós temos em essência. Não tem Uhum. como. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu amo fazer elogios às pessoas, mas são sinceros. Eu tenho um Sim, olhar para as pessoas de admiração. Eu amo escutar a história de vida das pessoas. é bom. Eu amo pôr as pessoas para cima, pôr, né? Eu não sei se eu tive muitas pessoas também que me colocaram para cima, que me deram suporte. Então eu gosto de ser assim com as pessoas. Então, quando há alguma coisa que me deixa ali descontente, né?
Eu paro de pessoas que eu não conheço muito bem, eu conheço ali, né? Aquilo nem. Eu, como diz assim, eu não me dou nem o trabalho de entrar um ouvido e sair pelo outro. Uhum. Aquilo nem entra. Nem entra. Ele nem entra, porque eu entendo que é sobre a pessoa e eu tenho Exato. compaixão pela pessoa. Aham. Porque, como você disse, você não sabe da história passada, de traições, né, como ela é tratada pelo parceiro Uhum. dela, né, Uhum. qual tipo de insegurança que ela carrega, falta de confiança dentro da Uhum. relação. Então é sobre isso, não é sobre você. Sim, Porque se fosse partir disso, eu fui Miss, então eu não teria nenhuma amiga. isso. Porque você, como é que eu vou colocar uma Miss dentro da minha casa, né? Isso. Tô aqui Aham. alucinando, viu, gente? Que tem um Né? peso Como que eu vou colocar uma mulher grande. que foi Miss e vou dentro da minha casa? Eu, Aham. por exemplo, eu gosto de usar biquínis pequenininhos. Eu gosto, sempre usei desde a adolescência e hoje não mudei nada. Eu falo que minha cabeça não mudou nada. E eu falo assim, e se fosse partir disso, eu não teria amigas que iam no clube comigo, porque eu gosto de usar biquíni pequeno, e aí não podia conviver com o marido delas? Uhum. Você entendeu? Uhum. E eu falo assim, e quando a gente tem essa energia, igual você não tem essa pessoa no seu convívio mais, porque não bate energia com você. Uhum. E quando a gente tem essa energia, eu falo, todas as minhas amigas que eu tenho, não tem problema nenhum com elas me respeitam, me amam, eu as amo, respeito a família delas, e nunca, eu tenho certeza absoluta que nunca vai acontecer nada disso. Não, e é tão interessante, Lara, que a gente está falando assim das vivências da pessoa, mas aí vamos trazer de novo a questão do amor próprio e da Que autoestima. falta. Porque se é uma pessoa que tem baixa autoestima e não aprendeu ainda a se amar, É isso. não precisa nem ser a Lara Miss para ser uma É isso, é ameaça, isso, é isso. né? Você falou tudo. Então, aí a gente está aqui falando, rodou, e a gente parou no mesmo ponto. É. Autoconhecimento, amor próprio, autoestima, tudo se resume a isso. É o olhar para dentro. Isso eu volto a falar e a gente precisa bater nessa tecla. Isso é liberdade. É A hora que você liberdade. olha para dentro de você é liberdade. Aí você não tem ameaça, não tem tempo ruim. Tudo que vier, você bate no peito e fala: bora, vamos lá, tô Exata, pronta. exatamente. Que Isso. entra, aí vem também a questão da rivalidade, né, Lara? Porque a gente vê Sim, tanto, eu mesmo, eu tenho certeza que você também deve participar de vários grupos de mulheres do sim, WhatsApp. sim. E eu participo de alguns, Lara, que, assim, específicos, lembrando aqui, que existe uma competitividade e uma rivalidade, Incrível ao mesmo isso. tempo que elas estão falando de se apoiarem, mulheres que se apoiam, mulheres que levantam umas às outras, Isso. a rivalidade está explícita ali. Total, total. Eu falo que eu fui síndica de um condomínio, eu fui perseguida por 5 mulheres. Olha só. Elas me perseguiram durante um ano. Mas juro, gente, Aham, perseguiram. eu Aí eu acredito. falo assim, aí eu saí, não dei conta daquela pressão, abandonei a sindicância, entrou um homem. Você não precisava, né, Lara? Você descobriu que eu Isso. não preciso Não, de disso. jeito nenhum. E eu falo assim, acabaram os problemas. Acabou o problema era eu. O fato de ser mulher. Mas você sabe que eu me pergunto muito, assim, porque como eu tenho 2 filhos únicos, porque eu tenho um Aham. homem e uma mulher. E por mais que a gente fale, século XXI, as coisas mudaram, ainda é Hum, muito diferente. Os uhum. meninos e as meninas são diferentes. São. Além de biologicamente, em essência, o feminino e o masculino, eles são diferentes, eles têm características próprias. E eu vejo que as meninas, essa questão da rivalidade, está muito intrínseco. Porque não é uma coisa que você ensina, mas é uma coisa talvez social. Eu não sei, Ju, qual que é a sua É, percepção sobre isso, então, mas ela é real na desde verdade, sempre. eu costumo falar assim, Lara, a questão do feminino, né, do sexo feminino, Uhum, isso é instintivo da natureza. O mundo animal é assim. Se você começar a observar, desde os pássaros, o mundo animal, uhum, os seres vivos no mundo animal, as fêmeas são muito competitivas. uhum. É Só da que eu nossa natureza, É da né? nossa natureza. Só que eu falo assim: Deus foi tão generoso conosco de nos dar a capacidade de raciocinar, Serem racionais, né? sermos racionais, diferente Sim, dos bichinhos. sim. Então, por que não Desenvolver e trabalharmos e trabalhar desenvolver isso. isso? Uhum.
Porque não é porque é algo da natureza que eu tenho que perpetuar isso como se eu fosse um ser irracional. Exatamente, assim como os homens, por natureza, eles são mais agressivos. Né? Eles têm essa questão hormonal e é da natureza, mas já pensou se fosse resolver tudo na porrada? Exatamente. Então, Eles vão assim, trabalhando isso. nós podemos usar o raciocínio para começar a ter, para gente, para nos tornarmos protagonistas da nossa história. O que que eu quero para minha vida? Eu quero estar rodeado de pessoas eh, que vão me agregar, que vão. Ou eu quero ser preconceituosa. Uhum, sim, Agora eu vou me sentir ameaçada porque a fulana está fazendo o mesmo projeto. Por mim, Lara, eu reuni esses grupos de WhatsApp, tudo de mulher. Imagina um grupo só, a quantidade de é, mulheres que iria ter, um número sim. muito maior, E eu entendeu? vejo assim, às vezes eu entendo assim, eu vejo a força masculina, quando eu digo força, que eles se unem mais. Com Então, eles certeza, têm uma força maior com porque certeza. eles são bem resolvidos nesse quesito, Uhum, porque não é da natureza deles. exato. Né? Essa competitividade, eles são mais camaradas. As mulheres, quando Basta elas. você estar numa festa e É, observar se algum homem comenta de outro homem chegando. Não exatamente. existe Não existe isso. isso. E as mulheres, elas têm essa competitividade, elas têm essa rivalidade que está intrínseco da natureza. Isso vem desde sempre. E a hora que as mulheres entenderem isso, começar a racionalizar isso, entender que nós não precisamos competir, mas que a gente pode até aprender com os homens, até esse mesmo movimento, de fato, de união. E eu acho que isso também é meio até utópico, né? Eu acho que é meio longe isso, mas tem muitas mulheres que já entenderam isso. Mas ainda é muito forte essa questão da rivalidade feminina que eu não consigo entender, porque eu não tenho isso na minha. Nunca fui assim, não é da minha personalidade também, essa questão de competitividade. E mesmo quando eu era insegura, eu não tinha isso. E hoje, segura, eu também não tenho isso. Uhum. Eu sei quem que eu sou e tá ótimo, né? E ao contrário, se você exerce o mesmo papel que eu te dou a mão e falo assim: ó, deixa eu te ensinar, Exato, porque eu já passei por essa jornada. E os homens são assim. exato. As mulheres não. Elas preferem esconder, correr. Não, não vou jogar aquela, não, porque depois ela vai ser melhor do que eu. Depois ela Exato. vai se sobressair. Não, e acontece, Lara. Não vamos. Infelizmente. A gente não tem que colocar aqui, como se diz, debaixo do tapete É só para só agradar e para fingir que isso não agradar, existe, porque que o mundo está existe, mudando. Existe existe, muito. né? E é muito forte É. isso, é muito real. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar. Amém. E- Assim seja, em nome eu de acredito que Jesus. nós não vamos ver isso, esse mundo ideal, né? As mulheres, assim, socializando sem essa competição É. exacerbada, extrema, que também tem muito a ver com a beleza, né? Uhum, Começa isso. pela É. beleza e depois vai para a competência. Então, eu Uhum, acho assim que está mudando. uhum, Existem mulheres como eu, como você, que a gente entende isso e a gente passa isso, fala, ó, a gente não precisa disso, vamos agir uhum, diferente, vamos dar as mãos uma à outra. Você levanta mulheres, eu também, a minha maneira, eu levanto uhum. mulheres, e é esse movimento que a gente precisa começar a fazer para as mulheres entenderem, porque a hora que se juntar e se fortalecer, aí realmente não dá para segurar essa mulherada mesmo. É. E eu acredito, Lara, que tudo vem através do autoconhecimento, Tudo, sabe? 100%. Então, assim, porque quando a pessoa ela consegue se reconectar ou se redescobrir, né? Ela começa a entender que o fato de ela não ter uma característica ou algo que a outra pessoa tenha, isso não faz dela uma pessoa Menor, inferior ou uma pessoa menor, exatamente, sabe? exatamente. E é que nem você falou, o contrário. Porque muitas falam juntas somos mais fortes, mas eu não estou vendo juntas. Sim. Na maioria das vezes eu não estou enxergando isso, Lara, nos grupos que eu Sim, participo. é que tem uma protagonista e as outras súditas, não tá andando junto, né? Não, Todo mundo protagonizando para o mesmo bem. não tá, E eu acho que é totalmente entendeu? possível. E isso é algo que. E aí, quando eu te chamei, foi pensando nisso. Eu falei assim, gente, se eu que nunca fui Miss, já passei por situações assim, e é perceptível, Lara. É, É perceptível. As minhas cases de sucesso, todas elas trazem esse mesmo repertório. mas Depois que isso elas, é real depois que entre as elas mulheres. eliminaram, porque assim, eliminaram 30 quilos, 33 quilos, teve uma que eliminou 50 É muita quilos. coisa. Então, assim, depois que elas eliminaram peso, e principalmente por terem conseguido se manter,
Uhum. Porque até então, as outras partes que a gente está se referindo estavam lá, né? Sim, Ah, mas isso aqui depois tem reganho parece que torcendo para ter reganho de peso, exatamente. né? Ao invés de estar Exatamente. torcendo para o bem da pessoa. Aham. Acontece também. E aí elas começaram a perceber que elas foram, de certa forma, excluídas, rejeitadas, tratadas de forma indiferente. Olha como que Mas é. eu falo que isso é livramento. É livramento. Livramento. Isso aí não é companhia para elas. Ainda bem, graças a Deus, vai com Deus, É tchau. livramento. Beijo, não me liga. A gente vai separando o joio do trigo, né? Exatamente, isso é livramento. Mas você sabe que isso Mas é não, tão não sério. precisava, né, ser É, mas olha, isso assim. é tão sério, essa questão do emagrecimento, que eu tenho uma amiga que emagreceu 35 quilos. O marido não deu conta. Olha, Ele não conseguiu. Ele falava assim: eu gosto de você gordinha, fica olha, gordinha. E ela emagreceu, já escutei muito ela isso. tinha um rosto perfeito. Ela emagreceu, virou uma deusa. E passou a se amar e maravilhosa. Ele não suportou a nova versão dela. Ele não suportou. A Mas por palavra é conta essa, dele, né? Na dele. verdade, ele era adoecido Isso. mentalmente, emocionalmente. Então, ele não tinha habilidade para lidar com a nova versão da mulher Não dele. conseguiu. Ele não conseguiu colocá-la A, para a cima. baixa autoestima dele era tão grande que ele não suportou. Olha que só que interessante. É. Isso foi muito comum. Eu trabalhei 4 anos na Unimed, Lara, Uhum. e você sabe que estatisticamente falando, é porque isso não é muito divulgado, mas existe uma estatística dos casais que se separam quando um dos cônjuges faz a cirurgia bariátrica. É É mesmo. enorme. Olha só. Que interessante, eu nem sabia. Porque Por tem. dois principais Ah, motivos. Primeiro, que o que fez a bariátrica emagrece muito, a cabeça dele, quando ele não passa pelo acompanhamento psicoterápico. uhum, Imagina uma pessoa que sempre se viu de forma negativa e agora ela acredita que ela é a pessoa mais linda do mundo. E ela uhum. vai querer ir atrás, tipo aquele famoso ditado, correr atrás do tempo perdido, estando casado. Sim. Então, assim, é uma pessoa que vai ficar o tempo todo querendo um feedback de outros. Aham. E o companheiro que a vida toda passou do lado daquela pessoa que era dependente emocional por conta da sua baixa autoestima, Sim, vai sim. ter que aprender a lidar, que foi o que aconteceu com esse caso que você está É, foi trazendo. impressionante. Falei, eu nunca vi isso. A mulher fica mais bonita, se sente maravilhosa e o marido não dá conta. É o Não, que acontece. e fala assim: não gosto dessa versão, fica gorda que eu preferia. É, Eu falei, bom, mas aí é um problema, como eu falo, dele, né? é. Não é um Com problema. certeza é dele. É, com certeza é dele. Mas olha, eu tô achando esse papo uma delícia. E E a fiquei gente. feliz em saber, Ju, que a gente compartilha dos mesmos pensamentos, né? Uhum. Que você tem uma visão de mundo, a mesma que eu tenho, né? De mundo. E toda a sua trajetória é muito parecida com a minha trajetória no sentido dessa busca desse Esse autoconhecimento, processo, desse né, de processo. E eu descoberta. imagino que, assim como eu, nós nos sentimos tão bem, tão felizes, que transborda. E a gente tem essa necessidade de passar isso para frente, de ensinar, de pegar na mão, de resgatar, Aham. de entender que nós não somos rivais e que nós podemos ir muito mais além, Contribuir uma com a exatamente, outra, com contribuir uma com a certeza. outra e que a gente consiga aí perpetuar e esse movimento perdurar. E eu sinto que é verdadeiro. Entre a Aham. gente aqui é verdadeiro. Com Então, certeza. Que bom. é, Lara, a gente vai finalizar e eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Faço das suas as minhas palavras, assina embaixo e conte muito comigo. Você já está, mais uma vez, tô lembrando, tá? Mais uma vez você está convidada para participar da minha imersão combinado. Já assinei. e vai ser um prazer enorme. E o que você vier a fazer de projeto e quiser que eu esteja presente para fazer algum trabalho paralelo para Sim, agregar de sim. alguma forma, pode contar comigo que meu nome é pronto, Eu tá? digo mesmo. Aqui a gente já vamos trocar figurinha. Mas foi ótimo, Ju. Sempre que você precisar, quiser abordar qualquer tema relacionado ao feminino, porque eu falo assim, eu sou apaixonada pelo feminino, não pelo feminismo, que são Isso. coisas É. diferentes. Então eu sou apaixonada pelo feminino, amo ser mulher, adoro falar sobre as nossas questões, os nossos Aham. medos, anseios, vitórias. Então sempre que você precisar para a gente bater um papo aí com a sua audiência, pode me Ai, chamar. que Qualquer joia. assunto relacionado ao feminino, que inclui maternidade, casamento, sexo, filhos,
beleza, a falta dela, a idade, você pode me chamar, que eu Que estou aí ótimo. pronta Fico para vocês. da sua disposição. Fico feliz e grata mais uma vez, Lara. Obrigada, muito obrigada. Até os próximos. Até, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez, pessoal, pela participação. Espero que tenham gostado. E logo mais tem mais conteúdo para vocês, hein?